questão para você. Vamos fazer. Olha. Aqui eu tenho um determinado reservatório que contém água, tá bom? Essa água aí tem densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Eu tenho uma esfera que está completamente submersa nesse determinado fluido, só que ele está preso numa corda lá no teto. Depois eu vou te contar onde é que isso daqui caiu, tá bom? Que legal, né? Então, olha, aí a minha esfera está totalmente submersa. E aí ele pede pra gente determinar o valor da tração. A minha pergunta é, você sabe o que é tração? Tração é uma força que vai existir quando você tiver corda, fio, arame. E aí a gente vai fazer uma aplicação de empuxo, tá bom? O corpo está mergulhado no fluido, então a gente vai ter que falar de empuxo, mas a gente também vai trabalhar com a situação de equilíbrio, a gente vai trabalhar com dinâmica, lei de Newton, então tá todo mundo envolvido aqui, tá? Bom, nesse objeto, né, nesse corpo que está mergulhado no fluido, quais são as forças que estarão atuando sobre ele? Bom, eu tenho a força peso, que é uma força que aponta para o centro da Terra, mas quando a gente vai marcar isso aqui no objeto, a gente marca ela como vertical para baixo, tá bom? É uma força de atração gravitacional, que é utilizada como massa vezes a gravidade, tá bom? Quando a gente for calcular. Você tem aqui o fio, então aqui vai ter uma força de tração, que é exatamente isso que ele está pedindo para a gente determinar. E como esse objeto está mergulhado no fluido, então eu também preciso marcar o empuxo. Nós vimos, né, nas aulas anteriores aí, que o empuxo ele é vertical para cima, lembra disso? Então, o empuxo aqui é uma força que ela atua de maneira vertical, apontando para cima. Bom, se eu estou supondo que essa esfera ela se encontra em equilíbrio, significa que todas as forças que estão para cima são iguais às forças que estão para baixo. E aí, quem são as forças que estão para cima? Empuxo e tração. E quem está para baixo? Peso. Então, eu tenho a relação que é a seguinte, ó. Se isso aí está em equilíbrio, a força resultante, ela tem que ser igual a zero. Se ela tem que ser igual a zero, força que está para cima, empuxo mais tração, tem que ser igual ao valor do peso. A gente está trabalhando de maneira módulo, tá bom? A gente está analisando dessa forma. Agora a pergunta é, eu tenho o valor do empuxo? A questão deu? Não, você vai ter que calcular o empuxo. Eu tenho o valor da tração? Não, é o que ele está pedindo. E ele me deu o valor do peso ali? Não deu. Cuidado que peso é diferente de massa, tá? Peso é força e massa é quantidade de matéria. E aí eu tenho que calcular isso em separado. Vou calcular aqui o empuxo. Empuxo é dado por dVg, lembra? Devagar. Densidade do fluido, volume deslocado e G, aceleração da gravidade local. Esse empuxo vai ser dado pela densidade do fluido, que é 1, só que cuidado que aqui está em grama por centímetro cúbico. Você precisa converter isso para o sistema internacional, que é quilograma por metro cúbico. Para isso você multiplica por 10 elevado a 3. Então, 1 vezes 10 a 3 é o valor da nossa densidade. O volume deslocado, tá vendo que o objeto está totalmente submerso? Então, o volume deslocado é o próprio volume que essa esfera tem. E como essa esfera tem 50 centímetros cúbicos, já está dando, né, um problema ali. Porque eu preciso também converter isso para o sistema internacional. Leti, qual é o sistema internacional? É litro? É metro cúbico, tá bom? Então, olha, metro, decímetro, centímetro. Eu tô com centímetro cúbico, precisando chegar em metro cúbico. Eu volto 2 casas decimais. Só que cada casa tem 3 zeros, ou seja, eu tenho que multiplicar isso por 10 elevado a menos 6. É assim que eu faço a conversão de centímetro cúbico para metro cúbico. E aí, então, vai ficar 50 vezes 10 a menos 6, vezes a gravidade, que vale 10, tá bom? Então, vai ficar empuxo igual 50 com mais um zero aqui, vai ficar, olha, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho aqui, ó, 5, 10 a 3 com 10 a 1, 10 a 4. 10 a 4 com 10 a 1, 10 a quinta. Então, vai ficar 10 a quinta e 10 elevado a menos 6. Então, esse empuxo vai ficar 5 vezes 10 a menos 1. Então, esse empuxo vai ser 0,5 newtons. Esse aqui é somente o valor do empuxo. Agora, eu tenho que calcular o valor do peso. O que é peso? Massa vezes a gravidade. Repara que a massa que esse exercício está me dando está em grama. Não pode botar em grama, tem que colocar em quilo. E aí, como é que você faz para converter quilograma para, ou melhor, grama para quilograma? Você volta 3 casas decimais, basta dividir por 1000. Então, aqui, a minha massa vai ser 0,5 vezes a gravidade, que vale 10. Então, isso aqui vai dar 5 newtons. Aí, você joga aqui, ó. Empuxo, 0,5. Tração, não faço ideia. E peso, 5. Qual o número que eu somo meio para dar 5? 4,5. Então, a tração ali naquele fio vale 4,5 newtons. Essa questão caiu na IAR também. E repara que é uma questão ligeiramente tranquila de fazer, desde que o exercício já tivesse me dado tudo nas unidades que a gente precisasse utilizar. Repara que, como eu tenho muitas conversões, o aluno que não trabalha bem com conversão de unidade, ele acaba caindo numa questão dessa.
Então precisa converter, não é só sair decorando. Ei, puxa, mas não sei o que, mano. Não, tem que saber também converter a unidade. E quem te ajuda muito a converter a unidade é física e matemática, tá bom? Um beijo pra você, se cuida e ouça transformar o mundo através da educação. Tchau, tchau.